todas as missões de Incarna. Ao terminar o tutorial de Dofus, você já pode começar a série de missões de Incarna. E os sucessos dessas missões é composto por 5 sucessos e 19 quests. A missão Vilarejo nas Nuvens simplesmente consiste em conhecer os habitantes da ilha de Incarna. Então você tem que se apresentar para todos eles, saber mais sobre eles e pronto, é isso. Capitão dos Querubins, aqui dentro, na milícia. Apresentar-se, descobrir um pouco mais sobre a milícia, e aí você já pode oferecer humildemente os seus serviços para pegar uma nova missão, que faz parte da série de missões da milícia. E como a gente já tá aqui, não vamos perder a viagem, atualizar a missão, subindo para o segundo andar, para falar com a Cabo Minerva. E a missão simplesmente consiste em jogar contra ela. Ela é um combate tranquilo, né? Mas quando você tá começando o jogo é um pouquinho mais difícil. Ela tem 100 pontos de vida, só anda 2 PMs, enfim, bem de boa. Ao derrotá-la, a gente conversa, tal, avisando a conclusão do teste, e beleza. Tem que falar com o capitão novamente, anunciar que você venceu, esperar novas instruções e pronto, já acabou a primeira missão da milícia de Incarna e você pode pegar a segunda. Aí você tem que fazer caça aos monstros. Então aqui a gente vai ter que derrotar Tofu Quimérico, Dente de Leão, Rosa Vaporosa e Girassol Nebuloso. Esses monstros ficam localizados nos arredores da própria milícia. E se você não souber onde encontrá-los, basta apertar na tecla de atalho do seu mapa, que é o C cedilha, e colocar o nome deles aqui na pesquisa e vai mostrar a região em que ele se encontra. Ao derrotar todas as criaturas, basta voltar e conversar novamente com o capitão. A missão termina e você começa uma nova missão, que continua sendo uma missão de caça. A gente ainda tá com 2 missões ao mesmo tempo, né, galera? A gente tá com o Vilarejo das Nuvens e a Por Água Abaixo. A da milícia e a primeira missão que a gente tinha pego. Então aqui eu tô atualizando agora o Vilarejo das Nuvens. Uma coisa legal é que quando você tá com mais de uma missão, os ícones no mapa, eles ficam da cor de acordo com o ícone que tá aqui, ó. Por exemplo, Vilarejo das Nuvens, o ícone é rosa. Então se a gente vem no mapa aqui agora, ó, eu vou ter o ícone rosa, relacionado àquela missão. E ali tem o ícone preto, que é relacionado a outra missão da Transporte Incomum. E assim fica mais fácil para você distinguir qual ícone é de qual missão, para você não ficar perdido e não confundir as missões. Apesar de dar para fazer tudo ao mesmo tempo, igual eu tô fazendo agora. Vamos na biblioteca para falar com a Fecalina, a gente se apresenta, blá blá blá. Perfeito, já concluiu a missão de visita para se apresentar aos personagens da Ilha de Incarna. E agora a gente já pode começar uma nova missão, graças à Fecalina. Leia o livro que conta a lenda de Rick e Hel. Se você apertar a letra Y do seu teclado, ela vai realçar alguns elementos no mapa, tá vendo? E se eu não me engano, o do Rick e Hel é esse aqui. O Bravo, a Bela e o Dragão. Aí você pode ler a história, se você gosta de lore e tal, é bem legal, porque fala da história do jogo, enfim, é muito bacana. Mas como esse é um vídeo de tutorial, eu não vou ler, vou deixar isso pra você. Se quiser ler também no vídeo, é só ir pausando. Lemos o livro, falamos com a moça aqui pra atualizar a quest, e maravilha. E agora a gente tem que falar com um veterano, uma felina caseira e um ladrão azarado. Esse aqui deve ser o nosso veterano, né? Perguntar o que aconteceu com ele, saber mais, continuar ouvindo, continuar ao seu redor, ficar e lutar com o fogo maléfico. A lutinha é bem simples também, né, mano? Lembrando que eu já peguei um pouco de level pra poder voltar nessas missões, galera. Como o servidor tá do zero, eu tava jogando com amigos, eu acabei optando em jogar com os meus amigos, tá ligado? Aproveitar o tempo que a gente tem quando estão todos juntos, porque é difícil você se reunir com seus amigos, né? Tem que depender do horário de todo mundo e blá blá blá. Então quando a gente tá todo mundo online, a gente joga junto pra passar calabouço e fazer coisas que podem ser feitas em grupo, e aí quando cada um tá trabalhando ou tá fazendo qualquer outra coisa, eu foco em fazer as coisas que eu posso fazer sozinho, como por exemplo as missões. Parece bobeira, mas é uma boa forma de otimizar um pouco o seu tempo enquanto você estiver jogando. E agora, essa parte que já foi, tem que só atualizar conversando com os outros NPCs. Felina caseira aqui, ó. Saber sobre os 6 Dofus. Pegar os dados, jogar na mesa, blá blá blá. E agora só falta falar com o veterano. Nossa, o bandido azarado era o primeiro, não era o veterano. Lembrando também que se você quiser que seu personagem ande sozinho, a partir do level 10, ele pode andar sozinho, mesmo sem ter montaria, sem ter nada. Basta clicar no local que você quer que ele ande no mapa, segurando o Ctrl. Se você faz isso, seu personagem começa a andar sozinho, tá vendo? Ele já tava indo vazado, mas voltei aqui porque eu preciso falar com o veterano primeiro. Ih, não. Caralho, qual é? Se você não acredita na sua palavra, olhar nos olhos dele. Pronto. Voltar para falar com a Fecalina de novo lá na biblioteca. Deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário se você gosta desse tipo de vídeo. E é isso, tamo junto. Essas missões são as mais fáceis do jogo, são as primeiras. Mas é bom para você já saber como funciona esse tipo de mecanismo do jogo, né? Enfim, é muito importante fazer as missões do Dofus. É divertido também porque você pode ler sobre as histórias e aprender muitas informações bem divertidas sobre o universo como um todo. A gente conversa com a Fecalina, a missão acaba. Eu estou aqui para falar com o Claymore. É só perguntar como os calabouços funcionam, descobrir mais sobre as chaves, fazer mais uma pergunta, descobrir mais sobre o Minimolobo. Toma. Beleza. Entre no antro do Minimolobo. É só entrar pro lado esquerdo aqui, ó. Lado esquerdo e entra na casinha. A casa tem até um formatinho de lobo, de gato, enfim. E aí ele vai estar aqui, ó. Inclusive ele é muito louco. Aí você ataca o monstro, dá-lhe uma surra e vai-se embora. Ele é bem da hora esse mob.
E aí, quando você vence ele, ele volta a ser uma pessoa normal, tá ligado? Como se ele fosse um lobisomem. Ó, Calica, você viu? Fala dele. Perguntar, exigir que entregue os dófos, coitados, né? Esse cara vai ter dófos aonde, filho? Pelo amor de Deus. E a gente tem que falar pra Fecalina que não tem dófos nenhum com ele, né? Voltando pra falar com a Fecalina, anuncia que você já venceu o cara e não deu nada. E aí, ela te dá a terceira missão dela. Falar com o Mestre Ameno. O Mestre Ameno é responsável por guiar os novos jogadores até Astrub, a próxima cidade do jogo. Aí ele responder que você pretende explorar o mundo, aproximar-se do portal. Vamos embora. Atravessar o portal. E aí quando você atravessa o portal, você saiu de Incarna e veio pra Astrub. Astrub é uma cidade muito maior, tá vendo? Ó? Isso aqui tudo é o centro da cidade, né? O centro comercial, digamos assim. E aqui são os arredores de Astrub. Então, aqui você vai ter todas as coisas úteis no jogo. No mapa você pode ver, por exemplo, os locais onde você tem os ateliês para craftar as coisas referentes a profissões, os mercados. Os mercados são sempre representados com a letra K no mapa aqui, tá vendo? Ó? Ícones e a letra K significa que são mercados. O K é de camas, que é a moeda do jogo. E aí tem o banco, onde você pode guardar seus recursos. E sempre que você coloca uma coisa para vender no mercado, por exemplo, e a coisa é vendida, porque outro jogador compra, os camas são transferidos para sua conta do banco. Então você tem que ir até o mapa do banco, falar com a coruja, acessar sua conta, ver como é que tá as coisas. E é isso. E aqui a gente vai ter o zap da cidade de Astrub, né? Quando você andar nesse mapa, quando você chegar nele pela primeira vez, você vai memorizar esse zap, ele vai ficar salvo na sua lista. E aí depois você pode se teletransportar entre um zap e outro, por exemplo. Mas para isso você tem que já ter conhecido os dois, chegando a primeira vez neles, andando através das próprias pernas. Ou aceitando o teletransporte que seja perto deles. Vamos falar com a enviada dos 12, saber mais sobre Astrub. E aí ela já passa uma nova missão pra gente. A gente pode pegar essa missão, que é o Akira se faz e Akira se paga. Mas essa missão, ela faz parte da linha de missões de Astrub, ela não é de Incarna. Ela faz parte da linha de missões principais. Então a gente não vai fazer essa missão agora e vamos voltar lá pra Incarna para terminar as missões que a gente já estava fazendo antes. Já derrotou a segunda leva de monstros, as gotinhas que ficam ali perto da água. Aqui no mapa, a distribuição das criaturas fica assim, ó. Criaturas dos campos, que são a primeira etapa. As gotinhas, que são a segunda etapa. Os globais, a terceira etapa. Aqui são os gatinhos, que deve ser a quarta etapa. E aqui acho que ele não pede, mas ficam os foguinhos, tá ligado? E aqui, lá perto do calabouço, são os Shaffers. Ao derrotar os globais, vem anunciar de novo que você cumpriu o seu dever. E ele vai te passar a terceira. Ao derrotar os gatinhos, fala pra ele que você venceu, beleza, a missão acaba. Ele vai te dar mais uma, tem mais uma ainda. Derrote a Cruella Atroz. E a Cruella, desafiá-la pro duelo. Toma. E toma. E aí fala com o capitão de novo. Ele dá mais uma quest, esse cara não acaba, ele não cansa, é o incansável. E agora tem que derrotar os Shaffers lá no cemitério. Ao derrotar os Shaffers, a missão vai mandar você descobrir a tumba do Persiclope. Ela tá aqui em 4,1, é só entrar e aí a missão atualiza, vasculhe a tumba. Clicou nela, aparece o Persiclope. E aí você tem que derrotá-lo. Derrotado. Aí você vai ganhar o saco de joias. E esse saco de joias você tem que levar de volta pro capitão dos querubins. Vamos devolver as joias pro homem aqui e beleza. Acabou. E aí a gente também já desbloqueou mais um sucesso. Já são 2 sucessos, então, da Fecalina lá e a da milícia. A missão transporte em comum. A gente tem que falar aqui. Shelor Emenda, ela explica como é que funciona os zaps pra você e tal. Aí você tem que examinar o zap aqui, ó. Examinar. Beleza. Aí a missão atualizou. Fala de novo com o Ananin. Então volta lá no outro zap. Aí eu vou usar o zap pra falar com ele, tá vendo? Tipo, esse daqui é o zap, ó, de Caminho das Almas. E aí tá aqui a Ananin, dizer que você viu a Shelor Emenda, e aí a missão acaba e a gente pega mais uma missão para examinar os vestígios dos deuses. No mapa -3, -5 a gente vai encontrar o primeiro vestígio dos deuses aqui na Estela, cauda dividida 2 amodas. No mapa de cima tem a espada do deus Iope, à direita o frasco do Eniripsa, em 0 -5 o dado do Ecaflip, dado o escudo do Feca aqui, ó, toma. E aí já aproveitando a viagem, em 3 -5 a gente pode pegar mais uma missão, Marilork aqui, ó. Tem que pegar pó de Aminita, que é uma criatura para ele usar de tinta para terminar de pintar esse quadro do Tofu. A criatura vai poder ser encontrada no mapa abaixo do mapa do NPC. Você entra aqui na mina e vai estar aqui as aminitas, ó. Aí a gente tem que conseguir 3 recursos dela. Devolvemos tudo pra ele, pronto, a missão acabou. A picareta do Neutroph, mano, tá aqui a picareta, ó. Crânios do Isran. Aqui a gente tem as raízes do Sajda. Aqui a gente vai ter a ampulheta do Shelor. Os espinhos do Sacrier. Maçã do Kra. Parece um tofu, né? E aí acabou a missão. E ela já dá uma nova missão. Telescópios para poder olhar para a cidade. Se liga que legal. Olhar em direção à Ilha Grob. Olha lá que da hora, deixa eu mandar ela. Uma espiada e vamos olhar a Free Ghost. Olha aí que louco, os pinguinzinhos. Conversando com ela, toma. E pronto, acabou a quest, a gente já liberou mais um sucesso. Agora a gente vai começar o sucesso das missões que são relacionadas a profissões. E para isso, você vai precisar de uma lista de recursos. Você pode separar esses recursos antes de começar ou ir pegando conforme for chegando as quests. 4 carnes intangíveis, uma ferrita, uma tábua aglomerada
3 relíquias de Íncarna, 2 peles de gota, 7 cinzas eternas, 2 fogos interiores, 2 pétalas de diáfana, 2 pena quimérica, 2 lã celeste, 10 madeiras de freixo, 10 ferros, 8 urtigas, 8 gobiões e 8 trigos. O NPC Ananim Bernabé vai te dar uma faca de caça para você poder upar a profissão de caçador. A gente vai aqui primeiro na bancada dos fazendeiros para cozinhar o pão de Íncarna. Então tem aqui o pão de Íncarna, você vai precisar de 4 trigos, manda bala, um só, vai sobrar 4 trigos no seu inventário que você vai usar para outra coisa depois. Tecla Y para realçar aqui as bancadas, ó. Poção de mini cura. É uma só, por mais que dê pra fazer 2. Um gobião fatiado. Itens utilizáveis. A gente vai ter o gobião fatiado, a poção de minicura e o pão de Íncarna, que são os 3 recursos que a gente acabou de fabricar. E cada um deles é consumível, ou seja, depois que a gente usar, acabou e já era. Aí ele vai te dar uma faca de caça. E como é que funciona isso? Quando você tá com uma arma de caça equipada e você derrota um monstro, você é capaz de retirar do corpo daquele monstro alguma coisa, algum recurso a mais, a carne dele, para você utilizar para a profissão de caçador. Agora vamos fazer aqui a carne no ateliê dos caçadores. Caldo de carne, preparou. E agora a gente vai ter que fabricar uma tábua aglomerada e uma ferrita. E no ateliê dos ferreiros a gente vai fazer a ferrita fundindo 10 ferros. Lenhadores a gente vai fazer a tábua aglomerada com 10 madeiras ali de freixo. E agora ele falou do conjunto do noob. E a gente vai fabricar o conjunto. Então, esses recursos todos que a gente usa para fazer essa primeira parte dessas quests, são todos recursos que ficam disponíveis pelo mundo dos 12, onde você pode consegui-los com essas determinadas profissões. Você começa com todas as profissões nível 1. E na parte de fabricação você consegue ver as receitas que você pode fazer. O Flood e as Caps Lock. No ateliê do alfaiate também tem o de sapateiro, e a gente vai fazer o cinto e a bota. No ateliê dos joalheiros a gente vai fazer o mais um, que é o anel, e o S mesmo, que é o amuleto. Chave da cripta de Cardorim, toma. Toma. A faca de caça equipada, vou matar o mob agora para pegar a carne que faltou e a gente fabricar o escudo. Dropei 3 carnes, porque veio uma de cada monstro. Só vai ser dropada de alguns monstros. Tipo, ó, se a gente botar bestiário da carne intangível, mostra todos os tipos de monstros que ela pode ser dropada. A gente tem, por exemplo, ó, o Gobal, paparneiro negro. Ele vai nos dar a carne falsificada. Mas pra gente conseguir pegar essa carne dele, não basta matá-lo com uma arma de caça. A gente tem que ter a profissão de caçador no level 30. Então, para eu conseguir ganhar uma carne de level 30, a minha profissão de caçador também tem que estar nesse mesmo level. E agora sim a gente pode fazer o escudo e terminar o nosso craft, ó. A missão aqui, beleza. Terminamos também o sucesso das profissões, ó. Chegando a outra missão aqui agora, ó, tem que clicar nesse cartaz, falar com o Panturra para mais informações. Aí a gente aceita a oferta de emprego e começa a missão nova aqui. Inspecione o porão, tá vendo? Então vamos inspecionar lá o porão. Letra Y dá pra dar o inspecionar, mostra os elementos clicáveis, tá vendo? Ó? Então vamos clicar aqui no barril. Tem que comprar uma limonada com Panturra. Pedir uma bebida, comprar uma limonada por um cama. Beleza. Clica no bagulho e pronto, o rato apareceu. Aí você clica nele, ataca e vamos embora. O rato já foi com Deus. Vamos lá anunciar os nossos feitos pro Sr. Panturra. E acabou. Galera, agora a gente vai fazer uma torta, mano. Aqui, ó, leia a receita da torta de Íncarna. Vai no seu inventário de missões, aqui vai estar a receita. A gente vai ter que pegar esses recursos aqui pra fabricar uma dessa tortinha. O leleite, rapaziada, tem que ser comprado com o Panturra na taberna, tá? Pedir uma bebida, comprar um leleite bem gelado por 4 camas. Basta vir aqui no ateliê, trigo tistre para 3 tigres. Lembrando que o ovo, ele só é dropável pelas pessoas que têm a capacidade de estar com a missão. Então, quando você estiver com a missão sem terminar, você vai poder dropar esse ovo dos tofus quiméricos. Inclusive, essa é uma boa forma de você fazer até alguns camas, tá ligado? Dropa uma quantidade maior do que o que você vai precisar, coloca pra vender e depois você termina a quest. 4 cinzas eternas, 4 balas de papatudo e 4 pó mágico. Plau! Nós obtivemos uma torta de Íncarna. Apresentar essa torta com orgulho e ver não sei quem. Pedir o pote de geleia, entregar as urtigas, blá blá blá. Mostre a gente Brock o pote da geleia. Entregar o pote. Vamos provar ou não vamos? Deixa pra lá. Eca, que horrível, acho que eu vou vomitar. Ih, se deu mal, toma. E aí, acabou, galera. Acabou e a gente ganha o sucesso, o título, um começo exemplar. Aqui eu peguei outro sucesso por juntar 1000 pontos de sucesso. Quando você junta 1000 pontos, você ganha também os companheiros, tá ligado? Ó, mais recursos e mais experiência também. E camas, né? Então aceita tudo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora que nós concluímos as missões de Íncarna. Vale lembrar também que, obviamente, tem uma missão que é a criptologia. Essa missão basta passar o calabouço de Íncarna, tá ligado? Na porta da dungeon você ganha a missão, passou a dungeon, você termina e acabou. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve e no futuro deve ter o vídeo como a gente vai pegar o Dofus prateado. Tamo junto, valeu, fui.